Mais de 600 casos suspeitos de coronavírus já foram descartados no Brasil. Até agora são 25 casos confirmados. A repórter Michele Rosa está no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, onde são feitas as contraprovas para confirmar a doença. Michele, muito bom dia. De onde são esses novos pacientes? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Mais 3 casos foram confirmados só aqui no estado de São Paulo. Vamos então aos números por estados, né? Outros 3 pacientes foram diagnosticados com o vírus nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Alagoas. O Brasil ainda tem 663 casos suspeitos, outros 632 foram descartados. Dos 25 confirmados, 21 são importados, ou seja, quando a pessoa vem do exterior com a doença e 4 tiveram transmissão aqui dentro do país. Vale lembrar que para se proteger, a orientação é sempre seguir as regras básicas de higiene, como lavar bem a mão sempre que for tossir, se proteger com o cotovelo, espirrar também, sempre se proteger e, claro, evitar sempre estar em contato com outra pessoa que venha desses países que estejam na lista aí de alerta. Zucatelli. Obrigado, Michele. O preço do petróleo teve na manhã de hoje a maior queda desde a Guerra do Golfo. E uma das causas é o avanço do coronavírus. O valor do barril caiu cerca de 20%. A China, para a gente entender, é a maior importadora de petróleo do mundo. Com as quarentenas, as paralisações de indústrias no país, o consumo de petróleo por lá diminuiu, o que já havia feito o preço do produto cair. Agora, fracassou um acordo entre a Rússia e a OPEP, que é a organização que reúne os países exportadores, justamente para cortar a produção. Por isso, a Arábia Saudita decidiu reduzir os preços do petróleo de forma unilateral, tomou decisão e pronto, derrubando as cotações em todo o mundo. No Brasil, essa crise pode resultar em nova redução do preço da gasolina. Bom, o fato é que vários países estão adotando medidas drásticas, para conter ou para tentar conter o surto de coronavírus. Na Itália, o norte do país foi colocado em isolamento até o mês que vem. A boa notícia é que na China, milhares de pacientes estão recuperados e o número de novas infecções caiu pela metade. Ruas vazias e pessoas assustadas. Estou preocupada e triste. A minha cidade costumava ser cheia de vida e veja como está hoje. Me sinto derrotada, diz a moradora de Milão. O norte da Itália foi colocado em isolamento até abril. A medida drástica afeta 16 milhões de moradores. Uma tentativa de conter a epidemia no país que mais sofre atualmente com o coronavírus. O número de vítimas deu um salto no fim de semana. São mais de 7.300 infectados e 366 mortes. Na França, o governo proibiu grandes aglomerações. Nos Estados Unidos, a Covid-19 se espalhou por mais da metade do território. Vários estados declararam emergência, como Nova York. Já são mais de 550 casos no país. Os mais recentes foram confirmados em um cruzeiro, onde 21 passageiros e tripulantes testaram positivo para a doença. O navio atracou na Califórnia hoje e as 3.500 pessoas a bordo devem ser levadas para a quarentena. Na América do Sul, a primeira morte pelo coronavírus foi registrada na Argentina. Um homem de 64 anos que retornou da França. Na Ásia, a epidemia continua avançando em algumas regiões. Já são quase 7.400 infectados na Coreia do Sul. Agentes continuam o árduo trabalho de desinfetar a cidade de Daegu, foco local do vírus. No Japão, o número de casos passa de 1.000 e o parlamento deve aprovar uma lei esta semana para que o governo possa declarar estado de emergência. Após críticas de que estaria fracassando no combate ao coronavírus, o Japão implementou novas medidas para conter a epidemia. Uma delas foi anular temporariamente quase 3 milhões de vistos de cidadãos chineses e 17 mil de sul-coreanos. A Coreia do Sul, que não gostou nada da mudança, reagiu da mesma forma e suspendeu a livre entrada de turistas japoneses no país. A Bolsa de Valores do país abriu a segunda-feira em forte queda. Um estudo aponta que caso a Olimpíada de Tóquio seja cancelada por causa da doença, o PIB do Japão pode diminuir 1,4% esse ano.
Na China, os bombeiros continuam em busca de sobreviventes nos escombros do hotel que desabou na província de Fujian. O prédio de 5 andares abrigava 71 pessoas que estavam em quarentena. Pelo menos 11 morreram e 21 continuam desaparecidas. As autoridades ainda tentam entender como a construção de apenas 2 anos desmoronou dessa forma. Em meio à triste notícia, um resultado positivo para os chineses na luta contra o coronavírus: a queda significativa no número de casos diários. Milhares de pacientes se recuperam e são liberados dos hospitais, como esse recém-nascido, que pôde finalmente ir para casa nos braços dos pais.